Joaquim Benedito. Presente. Fui chamado, nosso. José de Alencar Silva, Marcos Martins. Presente, secretário. José Carlos Pato. Otávio Júlio Gonçalves Pinto. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das atas da reunião anterior. Ata da quinta reunião subordinada da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Verificando se existe local com os três vereadores. Senhor presidente, eu aberto aqui a reunião ordinária, uma vez para ser liberada. O senhor secretário de nada mais vendo em pauta, o senhor presidente, o senhor secretário, fazer essa leitura, chamada a final dos seus vereadores, declarando encerrada a presente reunião às 20h57, após estiverem presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida Reis, autora redatora, lá veio presenteada, que vai devidamente assinada, Matias Barbosa, 2 de março de 2010. Ata da sexta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada 7 dias do mês de março de 2012, às 19h58, na sala de sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar, secretário do vereador Francisco Paulo da Silva. A seguir, o senhor presidente, o senhor secretário que fizer chamar dos seus vereadores, verificando-se o número de existência regimental com a presença de todos os vereadores. A seguir, o senhor presidente solicitou o senhor secretário que fizesse a leitura das correspondências expedidas. As correspondências expedidas enquanto se arquivaram na Secretaria da Casa. E vem trazer, por favor, né? Meu Deus. Nada mais havendo em pauta, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse chamada final dos seus vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 21h07, a qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu, Maria Aparecida Reis, autor redator, presenteado que vai devidamente assinado, Matias Barbosa, 7 de março de 2015. Então, senhor secretário, essa ata aí é? Da sexta reunião. Muito obrigado, filho. Tá. Muito duro. Está em discussão a atas. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências pedidas e recebidas. Perguntar para o seu canto ali. Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Beto Calçado. Salvo engano, na última reunião, eu pedi para fazer uma anotação na ata. E não foi visto. Respeito. Sobre o que, vereador? Nós vamos ter que assistir o vídeo então de novo. Porque como é que eu vou lembrar? Tem 10 dias? Mas não sabe o assunto, não? O senhor vai assistir o vídeo para casa. Você tem que saber pelo menos o assunto. Que verdade, tem nada aqui não, grande vereador. Ah, está aqui, ó. Essa folha estava colada, Maria. O vereador Carlos Alberto de Almeida, por favor, ouça para não pedir para repetir de novo, está aqui a segunda vez já é. O vereador Carlos Alberto de Almeida solicitou pela ordem disse
Mais uma vez, quero perguntar se a empresa Tecnat vai ou não vir fazer o reparo da cama. Sugiro que seja feita uma notificação judicial para que, caso os reparos não sejam feitos, tenhamos subsídios para negativar a construtora, para que a mesma não continue fazendo construções sem assumir responsabilidades, como está acontecendo com o PCF Maria Augusta e com a Câmara. Deixo registrado o meu pedido para que a empresa Tecnat, responsável pela obra da construção da Câmara, seja notificada. O senhor presidente respondeu que conversou com o senhor Elias e ele pediu um prazo de uma semana e que foi concedido. O vereador Carlos Alberto Almeida diz: sugiro que se marque uma reunião com o senhor Elias e que se lave uma ata da reunião para que fique registrado que a empresa Tecnat foi notificada. Hein? Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências pedidos e recebidos. Ofício 003/2012, Luiz Orione Delgado Delange Pereira, subtenente da Polícia Militar, solicitação em face. Ofício 27/2012, Departamento de Contabilidade, Nélia Paula Silveira de Almeida, diretora de Contabilidade e Encaminhamento Face. 22/2012, vereador Mauro Luciano Matias, presidente da Câmara de Simão Pereira, solicitação face. Ministério da Saúde libera recursos. Luiz Carlos Marques, prefeito municipal, informação pressa. Correspondência expedida. Ofício. Prefeito de informação presta. 44 Vânia Menezes Costa Pinheiro, promotor de justiça para combater notícias valores de caminhamento faz. 63/2012, Carlos Marques, prefeito municipal, comunicado faz. Ofício 65/2012, Carlos Marques, prefeito municipal, encaminhamento faz. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes. Parecer de redação final, número 008/2012, na proposição de lei número 37/2011. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. A mensagem de autoria de todos os parlamentares foi encaminhada à proposição de lei número 37/2011, conforme o artigo 139 do Regimento Interno, a esta comissão, sendo aprovada pela unanimidade em primeira votação, na reunião ordinária realizada no dia 7 de março de 2012. Foi encaminhada em plenária a referida proposição a esta comissão no dia 7 de março de 2012, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que se deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 37/2011, a redação final abaixo sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Projeto de lei 37/2011 dispõe sobre nomeação de cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É vedada a nomeação para todos os cargos com comissão da administração direta e indireta, membros da comissão permanente de licitação das pessoas inseridas nas seguintes hipóteses. 1. O que tem em conta sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral ou Justiça Comum, em decisão transitada em julgado ou proferido por órgão colegiado, em segunda instância, em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. Os que forem condenados em decisão transitada em julgamento ou preferida por órgão judicial colegiado, em segunda instância, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos,
após o cumprimento da pena pelos crimes: a. contra a economia popular, fé pública, administração pública ou patrimônio público; b. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência; c. contra o meio ambiente ou a saúde pública; d. eleitorais, para os quais as leis iminem pena privativa de liberdade; e. de abuso de autoridades, nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou inabilidade para o exercício de função pública; f. de lavagem ou ocultação de bens diretos e valores; g. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo ou hediondos; h. de redução a condições análogas a de escravos, contra a vida ou a dignidade sexual, praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. Artigo 2º. Todos os atos efetuados em desobediência às vedações previstas serão considerados nulos. Artigo 3º. Caberá ao Poder Executivo, o Poder Legislativo, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessário para o cumprimento das exigências legais. Artigo 4º. O nomeado ou designado, obrigatoriamente, antes da posse, terá ciência das restrições e declarará por escrito que não se encontra inserido nas vedações do artigo 1º. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento dessa lei deverão ser encaminhadas ao Ministério Público, que ordenará as providências cabíveis da espécie. Está livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, vereador Marquinhos. Tem uma moção de aplauso número 19. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, ouvido o plenário, seja enviada a moção de aplauso dessa Casa Legislativa ao secretário da Junta de Serviço Militar de Matias Barbosa, senhor Anderson Felizmino, que por aproximadamente 15 anos realiza o trabalho de alistamento militar obrigatório dos jovens de nossa cidade ao Exército Brasileiro. Nossa, presidente. Com a palavra, vereador Joaquim Benedito. Tem indicação número 16/2012, emenda capina/limpeza em vias públicas do bairro Parque dos Sabiás e no terreno público daquele bairro. Excelentíssimo senhor José Alencar da Silva, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, indica a Vossa Excelência que, após a aprovação do plenário, oficia o excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando e instruir o diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos para que seja providenciada a capina, limpeza nas ruas do bairro Parque dos Sabiás, principalmente as ruas Antônio Massari, João Batista Garcia Neto, Padre Antônio Ferreira Martins e Joaquim de Almeida Guedes, bem como no terreno público localizado na rua Antônio Massari, próximo ao imóvel de número 373, Sala das Sessões, 19 de março de 2012, vereador Joaquim Benedito. Justificativa. Nas citadas ruas já existem imóveis habitados e outras em construção, sendo razoável o número de pessoas e veículos que circulam naqueles logradouros. Assim sendo, é necessária a limpeza /capina naquelas ruas, bem como a manutenção das mesmas em boas condições. E na rua Antônio Massari, próximo à residência de número 373, tem um terreno público que se encontra totalmente tomado pela vegetação, mato, conforme fotos anexas, o que vem causando transtorno aos moradores, pois tem aparecido naquela rua ratos, aranhas e cobras. E de acordo com o que foi constatado pelos moradores neste final de semana, onde foi encontrada uma cobra cascavel de aproximadamente 70 centímetros, conforme foto anexa, proveniente do citado terreno do município. Assim sendo, é necessário também que aquele terreno público seja roçado e mantido limpo, para evitar o surgimento desses animais peçonhentos. Muito obrigado.
Dando início ao ordem do dia, está em discussão a proposição de lei número 37/2011, que dispõe sobre a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Poder Legislativo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a indicação número 16/2012 do vereador Joaquim Benedito de Almeida, capina e limpeza em vias públicas. Pela senhor presidente. Com a palavra o vereador Benedito. Senhor presidente, eu, junto com a indicação, eu estou anexando algumas fotos tiradas realmente, onde está até demonstrado a cobra, onde foi morta, né, pelos moradores, e a situação das ruas. Eu não estou nem falando do calçamento, que também está precisando ser recomposto, mas principalmente a limpeza das ruas. O mato tem lugar ali que você anda no meio do mato, não na rua. Então, de repente, o pessoal dá uma atenção a esse bairro, porque já tem casas já habitadas e outras em construção. Está a votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de aplauso número 19/2011 do vereador Marcos Martins. Ao senhor Anderson Filho Brino. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Já está terminando, senhor presidente? Então, eu só queria, então, antes de terminar, eu tenho 3 temas aqui. O primeiro, eu não sei se já chegou ao conhecimento dos vereadores, e Matias tem um mais novo meio de comunicação, que é o Jornal do Cônego. Tem aqui em minhas mãos a primeira edição, que foi agora do mês de março. Vai ser um informativo mensal da Escola Cônego Joaquim Monteiro. Uma iniciativa da nova direção do colégio, juntamente com os estudantes. Quem quiser conferir, se ainda não tiver, eu tenho um exemplar aqui disponível. Então, Maria, gostaria de deixar registrado, este novo meio de comunicação da cidade, parabenizando, a nova direção e juntamente com os alunos pela iniciativa. E o segundo tema que esse mês de março, eu acho que ele vai ficar gravado na história, na memória aqui da cidade. O primeiro aconteceu agora, a aprovação em segunda instância, a segunda votação do projeto denominado Lei da Ficha Limpa Matiense. Eu acho que vai ser um avanço na administração municipal, quanto da Câmara, quanto da Prefeitura. A gente vê o movimento que foi feito pela população a favor da Lei da Ficha Limpa, foi votado no Congresso, foi sanadas as dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Então, agora em Matias Barbosa, nós aprovamos, esperamos que o prefeito faça agora a parte dele, sancione a lei, e desde já, eu creio que se não for sancionado, que agora não vai incorrer mais dúvidas nenhuma jurídicas, se ele tiver audácia e esse descompromisso com a sociedade pela moralidade e transparência, que a gente já de antemão possa quebrar esse veto. Se caso ele fizer mais... Então, se ele fizer tiver essa ousadia de fazer, de quebrar, de vetar esse projeto. E o terceiro ponto é em referência aqui ao ofício, ao secretário Francisco de Paulo da Silva Leu, que foi o encaminhamento por esta casa. Eu acho que vai ficar gravado. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi a primeira vez também que foi encaminhado ao Ministério Público a realização do trabalho de uma comissão
e também de uma consultoria de avaliação de contas de prefeitos. Então, foi o ofício número 44/2012, que diz o seguinte: no dia 18 de novembro de 2011, esta Câmara foi encaminhada ao Ministério Público aqui da cidade, a promotora de justiça Vânia Menezes Costa Pinheiro. No dia 18 de novembro de 2011, esta Câmara Municipal procedeu ao julgamento das contas do município de Matias Barbosa, referente ao exercício financeiro do ano de 2005 do ex-prefeito municipal Joaquim de Assis Nascimento. O resultado do julgamento das contas do exercício financeiro de 2005 foi de 5 votos pela reprovação e 4 votos pela aprovação das contas, pelo que restaram as mesmas aprovadas, ante a não obtenção do quórum para desconstituir o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que fora no sentido da aprovação sem ressalvas. Referido julgamento teve por base, além do parecer técnico exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, o relatório da empresa Libertas Auditores e Consultores Limitadas, que, contrariamente ao parecer do Tribunal de Contas, em minuciosa e detida análise da documentação encaminhada por esta Câmara referente ao exercício financeiro de 2005 do município de Matias Barbosa, apontou presuntivas irregularidades que, caso existentes e comprovadas mediante devido processo legal, ensejariam a ocorrência de diversos atos de improbidade administrativa e crimes, principalmente afetos a delitos tipificados pela Lei número 8666/93, a Lei de Licitações. Como é de conhecimento de Vossa Senhoria, Excelência, que o julgamento das contas municipais realizado pela Câmara é de cunho político e não jurídico, e não tendo a mesma legitimidade para ajuizar ações judiciais com finalidade de se apurar a real existência de fatos delituosos, é que requer que seja recebida e analisada a vultosa documentação anexa, fruto do trabalho da empresa Libertas Auditores e Consultores e da Câmara Municipal, para que este órgão ministerial possa apurar os fatos apontados no trabalho em anexo, ante a gravidade dos mesmos, contando com a colaboração de Vossa Excelência, atenciosamente, José de Alencar da Silva, presidente da Câmara Municipal. Então, eu quero deixar registrado aqui, é um fato que, na minha visão, entra também para a história política da cidade, e esperamos agora o acompanhamento e a manifestação do Ministério Público acerca do que foi enviado, que ele cumpra o seu papel e que seja de fato esclarecido e, se for o caso, punido aos responsáveis. Só isso. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Gilson Dorico de Praia. Muito obrigado. Senhor presidente, a imprensa divulgou esse final de semana, através da FIRJAN, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o índice de gestão fiscal. Foi fartamente divulgado por toda a imprensa, aqueles que puderam acompanhar, e eu fiz aqui um pequeno estudo sobre isso, que muito me deixou preocupado. E revela que agora, nesta casa, e acredito que seja um primeiro passo para que a gente possa, com seriedade, discutir os números revelados pela FIRJAN, porque nos deixa muito preocupados, não só enquanto cidadãos matienses, mas enquanto fiscais da lei, como estamos na nossa função de vereador. O índice FIRJAN, ele visa contribuir com a gestão pública eficiente e democrática. É uma ferramenta que tem como objetivo estimular a cultura da responsabilidade administrativa por meio de indicadores que possibilitem o aperfeiçoamento das decisões quanto à alocação dos recursos públicos, bem como o maior controle social da gestão fiscal dos municípios. Esse índice é composto por 5 indicadores: receita própria, pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida. E ele tem como base de dados as estatísticas oficiais disponibilizadas anualmente pela STN, Secretaria do Tesouro Nacional, que são constituídas por informações orçamentárias e patrimoniais prestadas pelos próprios municípios.
Os dados são referentes aos anos fiscais de 2006 a 2010. Ao analisarmos a questão de Matias Barbosa, eu vou fazer uma rápida comparação aqui, nós chegamos à triste conclusão, já constatada nessa casa por diversas vezes, que Matias Barbosa está em queda livre. Nunca houve uma administração tão desastrosa na história dessa cidade como a atual administração. É importante que às vezes índices de fora nos mostrem isso, porque muitas vezes as discussões que nós travamos enquanto pessoas políticas parece que são picuinhas, mas no caso não são. Matias Barbosa, o índice, ele é dividido em 4 partes. As cidades que têm gestão financeira em dificuldade, gestão financeira crítica, boa gestão e gestão em excelência. Matias Barbosa hoje, nos anos de 2009 e 2010, uma vez que o índice atinge somente esses 2 anos da atual gestão, mostra o despreparo absurdo da atual administração para lidar com isso. Talvez seja um motivo sério de reflexão a se fazer nessa casa e deixe em aberto até mesmo uma CPI. Matias está em queda livre, a situação é grave diante do que se encontra nesses índices e é preciso que se pesquise isso urgentemente. Para vocês terem uma ideia, Matias Barbosa se encontra numa pontuação de 0 a 1, hoje ela se encontra em 2010 numa pontuação de 0,5134, que é uma gestão crítica do ano de 2010. Sabemos que 2011 foi pior e 2012, Deus nos acuda desse ano de 2012, que nós estamos vendo a situação. Nós conseguimos, aqui na região, só somos melhores do que a cidade de Simão Pereira. A cidade de Simão Pereira realmente tem uma situação muito mais crítica do que Matias Barbosa. Com exceção de Simão Pereira, nós podemos apontar o município de Belmiro Braga, o grande município de Belmiro Braga, o industrial e progressista município de Belmiro Braga, hoje tem uma boa gestão, uma das melhores da região. Nós sabemos que o município de Belmiro Braga não conta com as condições todas, né, socioeconômicas de Matias Barbosa. Supera Matias Barbosa absurdamente além. O município de Santana do Deserto também está bem distante de Matias Barbosa, não obstante se encontrar numa gestão ainda em dificuldade, mas está muito além de Matias Barbosa. O município de Bicas, que é uma cidade do porte de Matias Barbosa e que tem uma arrecadação um pouco mais da metade de Matias Barbosa, tem uma gestão excelente, quase chegando, tem uma gestão boa, a poucos pontos de gestão excelente. O município de Lima Duarte, que é também um município que se pode comparar com Matias Barbosa, também tem uma gestão boa, pouquíssimos pontos de chegar numa gestão excelente. Matias Barbosa se encontra hoje no governo que aí está de 2009 2010 em queda livre. Para vocês terem uma ideia, segundo apurou aqui o índice, eu tenho isso ano a ano, isso está no site da Firjan, é só vocês irem no site da Firjan, vai lá no Google da Firjan, vocês vão lá e pegam ano a ano e fazem as comparações. Matias Barbosa, em 2010, é o pior ano, 2009 2010, está em queda livre, absurdamente em queda livre, a coisa é muito grave. Em 2009, estava um pouquinho melhor, que foi quando a atual gestão, mas em queda livre, com a gestão muito crítica. Em 2008, que não era a gestão da atual administração, olha que ironia, era uma gestão quase chegando a excelente. Uma gestão muito boa, Matias Barbosa estava com tudo sob controle. Em 2007, ainda era uma gestão crítica, mas muito melhor do que a atual situação. Em 2006, foi uma gestão quase excelente de Matias Barbosa. Muitas vezes nós somos injustos com as críticas, porque esses números vêm de fora. São números sérios, são apontamentos feitos sérios. E esses números indicam para nós o despreparo, a falta de tato. Infelizmente, nós temos uma pessoa no comando de Matias Barbosa que não tem o dom para a administração, não conhece a administração. É importante isso. Isso mostra que o próximo administrador de Matias Barbosa vai ter muitas dificuldades,
porque nós somos a terceira cidade que mais arrecada nessa região. E esse índice, todos os órgãos de informação, mostrou que as cidades que se encontram em dificuldade são aquelas que não têm renda própria, são aquelas que dependem de repasse de verbas, tanto do Estado quanto da Federação. Em Matias Barbosa, nós sabemos a arrecadação milionária que Matias. Não há nada que justifique esses índices, Matias Barbosa. Não tem sentido esses índices. Isso está na Firjan. É importante que todos nós analisemos esses números desde 2006. Por que 2006 foi excelente? Por que 2007 caiu? 2008 foi muito bom. 2009, 2010, é um desastre. Vocês vão analisar lá, ele está em queda livre. 2011 será pior. 2012 nós vamos ter que sair correndo. Essa cidade vai cair na cabeça da população de Matias Barbosa. A situação é crítica, é só vocês analisarem. Faço aqui um apelo a todos vocês, os colegas, independente do prefeito, de quem quer que seja o gestor público, mas a responsabilidade é muito grande. Nesses 4 anos, o empobrecimento de Matias Barbosa chega a ser gritante, chega a ser criminoso. O que está acontecendo? Algo muito grave está acontecendo para que esses índices sejam colocados dessa forma. Simão Pereira é a única cidade que Matias Barbosa consegue superar. Santana do Deserto, Belmiro Braga, Santana do Deserto, cidades aqui da grande Matias Barbosa, vamos dizer assim, estão a ano-luz na gestão pública em termos de Matias Barbosa. Bicas e Leopoldina, que são duas, de Lima Duarte, que são 2 cidades que pode-se dizer do mesmo porte, com a mesma classe, com a mesma economia de Matias Barbosa, não obstante não ter a arrecadação que nós temos, essas estão muito mais distantes. Não se justifica, não se explica esses índices. É preciso que isso vai vir a público em Matias Barbosa. Isso vai vir a público e vai vir a público forte. Porque o homem público, ele tem que se deparar com isso. Ele tem que ter coragem. Ao mesmo tempo que ele quer os aplausos, ele tem também que ser exposto quando ele é incompetente. E isso é uma incompetência inaceitável. Pela primeira vez na história de Matias Barbosa, nós temos um administrador que não tem o mínimo trato com a coisa pública, não tem competência. Isso aqui já não tem nem adjetivo para dizer isso. Quem quer que seja a pessoa, que seja na administração pública. Qualquer pessoa que queira colocar democraticamente o seu nome para qualquer cargo público, ele tem que se reconhecer no mínimo com um pouco de competência para isso. Isso não é uma aventura, isso não é uma loteria. Isso não pode ser assim, porque o estrago é muito grande. E olha que eu acho que a sociedade matiense, democraticamente, está aceitando esse governo terminar. Porque do jeito que as coisas estão, já era hora de ter dado basta nisso. A verdade é essa. Eu tenho amigos lá no governo, tenho pessoas lá, mas que não me impedem de fazer esse discurso aqui. Jamais poderiam. Isso desafia essa casa a fazer um estudo sério disso, para que dê uma satisfação à população, para que a administração pública explique esses dados. Esse é um índice nacional, isso está exposto, está no site, está lá no site da Firjan. Se tem todos os anos, município por município, tem todos os índices, todos os dados. É um desastre hoje a gestão pública em Matias Barbosa. Está em queda livre. Está em queda livre. Nós hoje somos equiparados àqueles pequenos municípios que vivem só de FPL, que não tem um tostão de renda, que não geram renda própria. Isso não se justifica. O município do Nordeste, o que está acontecendo? Enquanto homem público, eu quero que fique isso gravado, viu, Maria? Para que nós possamos. Isso desafia uma CPI. Aonde estão esses gestores? Como é que está acontecendo essa questão econômica? O que está acontecendo, gente? Passou dos limites. Isso passou dos limites. Isso vai vir a público e vai vir a público forte, Matias Barbosa. E é preciso que essa casa dê uma resposta. Infelizmente, o nosso administrador hoje, já sabemos disso, mas ele não se revela a pessoa adequada para assumir uma gestão pública com a complexidade, com as exigências, montar uma equipe competente. Isso não aconteceu na nossa cidade e os reflexos são por demais sérios. Então eu faço um apelo aqui nessa casa, quero que registre isso, porque isso mereceria até um estudo mais profundo. Acho que até uma CPI. Nós temos hoje, esse ano, uma arrecadação de quase 40 milhões de reais. O que é isso? O que é isso? Saiu agora, tá aí no site da prefeitura, a questão que o SUS publicou, a questão da saúde, que a prefeitura até teve a coragem de colocar. Agora esqueceu de dizer que Simão Pereira é melhor que Matias, que Belmiro Braga. Nós estamos assim. Todos os índices que são publicados, nós estamos perdendo.
que é isso? O que está acontecendo? Então eu quero fazer, estou fazendo esse discurso aqui, estou fazendo esse apelo para que acendam todas as luzes vermelhas diante da gravidade da situação. Em 2006 e 2008, nós tivemos dados de excelência dentro dessa cidade, está aqui os índices mostrando isso, sem defender A, B ou C. 2009 e 2010, a cidade despencou. Os dados de 2011 e 2012 serão muito piores. Serão muito piores. Então fica aqui esse apelo, senhor presidente, até mesmo que se monte uma comissão de estudo, uma parte econômica, e até mesmo a possibilidade de se fazer uma CPI, porque a cidade vai exigir. A insatisfação é muito grande na nossa cidade, todos nós sabemos, mas agora chegou a um nível de gravidade que ninguém imaginava que estivesse nesse pé. Jamais, eu tenho para mim, que ninguém imaginava que as coisas estivessem tão graves assim. Quando vocês analisarem esses números, esses dados, vocês vão ver isso, que a situação é realmente muito grave. Então é isso, senhor presidente, muito obrigado. Aqui tem a Ana Matira, 2006, só abrir no vídeo. Solicito ao senhor secretário que faça chamar os senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Roberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva, Gilson Rodrigo de Paiva, Joaquim Benedito de Almeida. Só confirmar com o vereador Gilson se ele fez um requerimento da comissão especial, abertura de uma comissão ou não. Se confirma, Não, agora já passou o prazo regimental. Não, eu não fiz não, só estou dizendo a possibilidade de fazer um estudo, se houver necessidade, que a gente faça, assim, um estudo mais profundo. Mas Vossa Excelência vai entrar com requerimento na quarta-feira dessa comissão? Eu gostaria que nós tomássemos parte da gravidade da situação, para que, em conjunto, acho que isso tem que ser uma decisão da casa, porque é muito grave esses dados, que fosse algo em conjunto da casa. Eu só gostaria, primeiro, porque me parece que vocês, os meus colegas, não estão inteirados da gravidade da situação ainda, né, e que se inteirasse dessa situação toda, para que aí sim a gente, em conjunto, pudesse tomar uma decisão. Foi uma pesquisa feita pela Firjan, é isso? É uma pesquisa minuciosa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e que está publicada em todos os órgãos de informação de ontem, de sábado, né, com destaque. Né? E eles têm município a município, revelando a irresponsabilidade fiscal dos gestores públicos, de alguns, né? E um aplauso àqueles que merecem. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Só sistema Firjan, né?